Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires novamente. E hoje eu vim falar um pouco sobre produtividade, um assunto que tem se destacado bastante, acredito que por relação à quarentena e ao isolamento social, já que algumas pessoas estão mais tempo em casa, né? E, e vem cada vez mais essa ideia, essa demanda de ser produtivo em casa, né? De estar produzindo algo. Também tem uma relação com o home office, né? O trabalho remoto que cresceu. E aí você tem em algumas ocasiões, a flexibilidade com relação ao horário e a quantidade de produção. E isso tem gerado uma ansiedade, um desconforto nas pessoas que querem produzir mais e mais. Além disso, existe uma onda de métodos de organização, os gurus da internet que incentivam a produzir mais e mais e mais, o trabalho enquanto eles dormem, e também tem o outro lado, né? Tem aqueles que lutam por uma produtividade de forma tranquila, né? Uma produtividade que esteja dentro do que é ideal para você, do que funciona para você. E é disso que eu quero conversar com você hoje. Então, deixa eu te contar o que rola nesse quinto episódio. Para quem escutou o último episódio, já sabe um pouquinho dessa história de como eu estava me sentindo um pouco perdida, talvez com relação ao podcast, um pouco insegura, enfim. E essa semana eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava muito cansada. eu tava. Isso tava atrapalhando, né, a minha produtividade quanto ao podcast, quanto às minhas ilustrações, que são atividades criativas e que exigem paz. Não sei se é essa a palavra, mas exigem calma, exigem tempo, exigem insights, né? Estar tranquila para fazer isso. Eu só fui parar para perceber isso quando eu fiquei bem animada com esse feriado. Para quem é daqui de São Paulo, houve uma antecipação dos feriados por conta da pandemia e o avanço da doença, enfim. E isso me animou, né? Já pensando, vou ter tempo para parar e fazer o podcast com calma, para fazer os desenhos com calma. E chegou esse feriado, né? Por mais que a empresa que eu trabalho não tenha dado todos os dias, já foi uma boa coisa. Só que aí chegou o feriado e eu não consegui fazer nada. Eu só queria deitar. Porque, enfim, eu passei sábado, domingo, segunda, deitada. Aí eu trabalhei na terça, na quarta. E aí chegou na quinta, eu comecei a pensar muito nisso. Eu fui parar pra pensar o que tava rolando ali, né? E porque eu não tava conseguindo ser produtiva, mesmo tendo tempo, mesmo estando descansada. E eu comecei a perceber aqui que talvez eu não esteja usando o meu tempo da melhor forma. Talvez eu esteja me desgastando com algumas coisas e deixando outras coisas de lado. Por isso, quando chegou o fim de semana, quando chegou o dia que eu poderia respirar, eu só queria descansar, só queria ficar tranquila e não tinha cabeça nem ânimo para fazer algo que exigisse tanto do meu criativo, que exigisse de ter paz para parar ali e refletir sobre algum assunto. E o tema de hoje nem seria esse, né? O tema de hoje seria outro, mas como isso caiu assim como uma luva e eu comecei a pensar muito em como a nossa produtividade não é linear. A nossa produtividade tem nuances, né? Tem momentos difíceis. E principalmente quando a gente precisa fazer atividades que exigem criatividade, que exigem pensamentos, atividades que sejam menos operacionais, é tão complicado às vezes parar e fazer aquilo naquele momento, né? Encaixar o seu tempo com o tempo daquela atividade. E foi quando eu parei, quando eu consegui descansar, que me surgiram boas ideias, que me surgiram inclusive ideias que vão entrar nos próximos episódios, de outros projetos. Ideias que de repente eu não teria tido se eu tivesse me forçado a ser produtiva. Ou melhor, que eu não estava tendo realmente ideias, porque eu estava me forçando a ser produtiva. Tava pensando, vou fazer isso e pronto, não importa o quão cansado eu esteja, não importa o como o meu psicológico esteja abalado, enfim, vou fazer isso agora.
E talvez o podcast não teria saído da maneira como eu gostaria. Porque aqui eu tô falando de assuntos tão, muitas vezes, pessoais e que exigem, às vezes, uma certa reflexão, que se eu forçar a fazer, ou se eu não estiver plenamente bem pra fazer isso, não vai sair tão legal, não vai ser natural, eu não vou gostar e não vai me fazer bem, não vai fazer bem pra vocês também. E aí, parando pra pensar sobre o assunto, eu abri uma caixinha de conversa no Instagram, pra saber o que as pessoas fazem quando elas não se sentem produtivas. Ver se isso é um problema para elas ou se para elas tá tudo bem. Enfim, isso me trouxe bastante insights. Pessoas que veem isso de formas muito diferentes. Algumas que lidam bem, pessoas que não lidam tão bem. Pessoas que não sabem lidar, pessoas que buscam descanso, que buscam uma distração, que buscam músicas, que buscam arte. Formas de estimular a criatividade que fuja daquela atividade ali em si, que você está se forçando a ser produtivo naquele momento. Tem pessoas que leem também, pessoas que simplesmente surtam, choram, saem correndo, pessoas que também param para se organizar e ver o que elas podem fazer a respeito, talvez não naquele momento, mas depois. E me destacou também pessoas que não se sentem produtivas nunca, que nunca estão satisfeitas com o que elas produzem. E foi isso que me deixou um pouco incomodada. O que você associa com produtividade? Ou melhor, o que é produtividade? Seria ter um bom nível de produção em determinada atividade em menos tempo? Ou com uma maior eficiência? Ou números maiores? Enfim, muitas pessoas, né, associam a sua produtividade com a sua própria confiança do que eu sou capaz, do que eu consigo fazer. E acaba até voltando àquela ideia que eu compartilhei no episódio 4, de que eu sou o que eu faço, e então eu só me sinto capaz se eu consigo fazer isso plenamente, se eu consigo ser produtivo, se eu estiver produzindo bastante. E talvez até aí não seja tanto um problema. Acho que o problema é quando isso ultrapassa alguns limites, né? Afinal, você não é só o que você faz, mas o que você sente, as suas necessidades fisiológicas, de saúde, de relacionamentos, de momentos de lazer, e da sua energia e do seu descanso. Do quanto você tem gastado a sua energia com cada uma dessas coisas. É o momento, talvez, de parar para pensar se essa produtividade está me custando muito caro. Se essa produtividade está me custando a minha saúde física ou a minha saúde mental. Ou se tá me custando os meus relacionamentos, os meus momentos de lazer, de descanso. E assim, fiquei pensando sobre o assunto e me veio uma coisa na cabeça. Que se talvez a gente pudesse levar esse conceito de produtividade para todas as áreas da nossa vida, assim, talvez ficasse mais fácil de conseguir lidar bem com isso. O quanto eu sou produtivo no trabalho, que é geralmente o que a gente associa mais a essa questão da produtividade, eu seja também produtivo com as minhas relações, o quanto eu estou sendo produtivo com os meus projetos, com as coisas que eu gosto, com as tarefas que eu tenho para fazer em casa, dividir essa produtividade para todas as áreas da vida. Talvez isso traga um certo equilíbrio. E o quanto eu estou sendo produtivo com o meu descanso. Tem essa parte é bem importante. Mas isso porque nós somos seres humanos completos. E às vezes a nossa produtividade está sempre voltada ao ponto financeiro, ao trabalho, aos projetos paralelos, enfim. Só que existem muitos espacinhos ali para serem preenchidos na sua vida, na sua pessoa. Muitas necessidades fora a necessidade financeira. É claro que para muita gente talvez seja complicado não focar nisso, somente nisso. Mas para quem pode, para quem tem esse espaço para focar em outras áreas, foque em outras áreas. O que talvez seja difícil de entender para muitos e que estava sendo difícil para mim é que nenhuma evolução é linear. Por exemplo, a aprendizagem. Vamos supor que você não esteja sendo produtivo com um determinado curso que você esteja fazendo. Você, não consegue parar e se concentrar ali, dar a devida atenção que aquele curso merece
por exemplo, ficar parado ali por 1 hora do seu dia, tirar justamente 1 hora para se concentrar somente nisso. Talvez ser produtivo não seja estar ali todos os dias hiper concentrado 1 hora do seu dia só para isso. Você tem outras questões, você tem dias difíceis, você tem pensamentos paralelos, você tem outras responsabilidades e nem sempre você vai estar 100% entregue ali naquela situação. Existem sim atividades, projetos, planos, trabalhos que têm uma produtividade necessária, vamos chamar assim. Mas isso não quer dizer que você precise estar ali sempre 100%. Eu me confundi toda aqui, sempre 100%. Todos os dias e se cobrando que você seja sempre 100% com aquela atividade, com aquela situação. É preciso, às vezes, ter empatia com o que você está sentindo naquele momento e, de vez em quando, ser 80%, 90%. E não ficar pensando, nossa, eu sou um merda, porque eu não consigo fazer isso 100% hoje. Mas quantos dias você conseguiu fazer 100, ou 90, ou 80? Isso já é incrível. E tem aí um outro fator. Aonde você está medindo a sua produtividade? Em números, no trabalho, em entregas de tarefas, de grandes números, ou simplesmente medindo o que você pode fazer naquele momento, naquela situação. O melhor que você pode fazer por aquele momento, por aquela situação. Onde você conseguiu conciliar o seu tempo aí dentro, como funciona em você, com o tempo daquela atividade. Paralelo a isso, existem as questões quanto à concentração e à organização, que tem sido muito falado, enfim, é constante isso aparecer para mim em algum momento, assim, digo, nas redes sociais, enfim. Eu acho que cresceu bastante essa procura das pessoas por essas ferramentas, enfim. Que são ferramentas que vão te ajudar a ser produtivo em determinada atividade que você precisa entregar naquele momento, que você precisa fazer naquele momento. E é claro que existem pessoas com transtornos específicos sobre esse tipo de situação, e aí cabe procurar um especialista. Enfim, tem várias ferramentas, várias técnicas, e que geralmente pesam justamente no que funciona para você. Enfim, basta você dar um Google aí que você vai encontrar muita coisa. Mas falando aqui de algumas coisas mais gerais para te fazer pensar sobre. A primeira questão é essa que eu disse, de o que funciona para você. É buscar dentre essas milhões de ferramentas e formas de organização e de concentração que podem te ajudar nesse processo e encontrar o que tem mais a sua carinha e o que funciona para você. E aqui uma indicação, assim, totalmente avulsa, mas que eu gosto de acompanhar, é o Instagram da Yasmin, que é @flordemim. É bem interessante os conteúdos que ela traz sobre produtividade, né? Sobre acompanhar o seu tempo com relação às suas atividades. No caso, ela tem uma empresa, né? Ela vende planners. Todo dia falando uma palavra em inglês que eu não sei se estou falando certo. E também cursos sobre isso, enfim. É bem interessante, e aqui eu tô falando como uma pessoa que não consegue usar um planner, porque eu esqueço. E, enfim, eu nunca comprei o curso dela, nem o planner, mas eu digo que o conteúdo que ela compartilha, ensina no Instagram dela é muito interessante, assim, e traz muitos insights legais. E te faz refletir sobre essas coisas, sobre a organização das suas atividades, né? Sobre a divisão disso com os seus momentos de lazer, momentos de descanso. E ela também foca muito na questão de colocar metas possíveis, né? E não aquelas coisas malucas de produtividade que a gente vê por aí. E ela bate bastante nessa tecla de que o que funciona pra você, né? Que é o foco dela em si. E então acho que vale dar uma olhada caso você esteja procurando aí um norte nessa situação. Essas ferramentas, essas questões nem são o foco da conversa, mas acho que vale a tentativa. Eu só quero realmente te lembrar para você buscar algo que esteja dentro do que você pode fazer, né? Entender o que funciona para você nessa situação. Mas principalmente entender que existem momentos de descanso, momentos de lazer, relacionamentos, enfim, todas essas coisas que eu já falei para você. E não queira te definir por um momento, por alguns dias, por algumas situações. Não pense que a sua confiança, a sua autoconfiança
esteja totalmente ligado ao que você faz e ao que você produz. Eu sei que a pandemia tem deixado a gente um pouco maluco, um pouco ansioso com essa situação. Com essa situação em específico, para quem tá em casa, é claro que quem não tá ficando em casa tem outras questões muito maiores para pensar. Mas eu digo aqui, para quem pode ficar em casa nesse momento, talvez esteja passando por esse tipo de ansiedade com relação à produtividade, querer revirar o mundo nesse momento. A questão é, não dá para revirar o mundo nesse momento. O mundo já está revirado e não vai ser a gente que vai resolver. Então, só fiquem tranquilos e façam o que tiver no seu limite, dentro do seu tempo. Entenda que descansar também é importante. Fica aí tranquilinho. Ficar de boa também faz parte desse processo. E eu agradeço a você que ficou comigo até agora. É muito importante te ter aqui e eu te espero na próxima. Espero que vocês estejam bem. Um abraço.